O ex-ministro Antônio Palocci disse em delação à Polícia Federal que Lula sabia da corrupção na Petrobras e que o então presidente encomendou a construção de sondas para garantir com recursos ilícitos o futuro político do Partido dos Trabalhadores e a eleição de Dilma Rousseff. Palocci também disse que as campanhas petistas de Dilma, de 2010 e de 2014, custaram quase 3 vezes o que foi declarado. O PT afirma que o ex-ministro Palocci mente. No despacho que tornou pública parte da delação do ex-ministro Antônio Palocci, o juiz Sérgio Moro justificou a sua decisão, afirmando que era necessário instruir a ação penal com elementos da colaboração e que a medida também é necessária para a ampla defesa dos acusados e que, como há uma ação penal em andamento, a publicidade se impõe, pelo menos no que se refere a depoimento que diz respeito ao presente caso. Palocci contou como começou o loteamento de cargos na Petrobras. Disse que Renato Duque foi indicado para a diretoria de serviços a pedido de empresários que tinham relação com José Dirceu e que ali houve o posicionamento de importante peça da operação financeira do PT junto à Petrobras. Segundo Palocci, nessa época, a Odebrecht se alinhou aos interesses do Partido Progressista que apoiava o governo e não conseguia espaço em ministérios e estatais. Observando esse cenário, Lula decidiu resolver ambos os problemas, indicando Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento, que isso visava garantir espaço para ilicitudes como atos de corrupção, atendia tanto a interesses empresariais quanto partidários. Logo após a reeleição de Lula em fevereiro de 2007, Palocci contou que foi chamado ao Alvorada e Lula, bastante irritado, disse que havia tido ciência de que os diretores da Petrobras, Renato Duque e Paulo Roberto Costa, estavam envolvidos em diversos crimes. Lula perguntou se era verdade e quem era o responsável pelas nomeações. Palocci afirmou ao ex-presidente que era o próprio Lula o responsável pelas nomeações. E também relembrou a Lula que ambos os diretores estavam agindo de acordo com parâmetros que já tinham sido definidos pelo PT e o PP. No depoimento, Palocci disse que essa prática empregada por Lula era muito comum, que era comum Lula, em ambientes restritos, reclamar e até esbravejar sobre assuntos ilícitos que chegavam a ele e que tinham ocorrido por sua decisão, ou seja, de Lula. Que a intenção de Lula era clara no sentido de testar os interlocutores sobre seu grau de conhecimento e o impacto de sua negativa. Em seguida, Palocci disse que explicitou a Lula que ele sabia muito bem por que houve a indicação pelo PP de um diretor, uma vez que o PP não fez aquilo para desenvolver sua política junto à Petrobras, até porque nunca as teve, que a única política do PP era a de arrecadar dinheiro. No depoimento, Palocci relembrou que, apesar do diálogo, Lula não tomou medidas posteriores para tirar os diretores dos cargos ocupados. Palocci contou que numa reunião em 2010, no Palácio da Alvorada, com a presença de Lula, Dilma e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, atual coordenador da campanha de Fernando Haddad à presidência da República, o então presidente da República foi expresso ao solicitar do então presidente da Petrobras que encomendasse a construção de 40 sondas para garantir o futuro político do país e do PT com a eleição de Dilma Rousseff, produzindo-se os navios para a exploração do pré-sal e recursos para a campanha que se aproximava. E que Lula, na mesma reunião, afirmou que caberia a Palocci gerenciar os recursos ilícitos que seriam gerados e o seu devido emprego na campanha de Dilma Rousseff para a presidência da República. Na lógica de trocar cargos por apoio político, Palocci contou que a base de apoio do governo Lula começou com o PSB, PCdoB, PR, PP, PSC, dentre outros, e que já em 2004 houve um acordo de apoio financeiro nas eleições municipais. Um exemplo é o acerto entre PT e PTB. O PT havia se compromissado a repassar 20 milhões de reais ao PTB. Houve repasse de 4 milhões de reais. Palocci afirmou que a existência dos compromissos e a ausência do cumprimento integral das avanças foi o principal motivo pelo qual se desencadeou o mensalão. Na delação, Palocci citou 7 modelos de práticas corruptas que envolviam o uso de cargos públicos para financiar partidos, entre eles, venda de emendas legislativas.
Palocci estima que das 1.000 medidas provisórias editadas nos 4 governos do PT, em pelo menos 900 houve tradução de emendas exóticas em propina. O dinheiro arrecadado no esquema, de acordo com Palocci, era usado nas campanhas eleitorais. Palocci afirmou que as prestações regulares registradas no TSE são perfeitas do ponto de vista formal, mas acumulam ilicitudes em quase todos os recursos recebidos. Palocci citou que as campanhas presidenciais do PT custaram em 2010 e 2014 aproximadamente 600 e 800 milhões de reais, respectivamente. Na Justiça Eleitoral, Dilma declarou ter gasto 153 milhões em 2010 e 350 milhões em 2014, cerca de 900 milhões a menos do que revelou Palocci. A defesa de Lula afirmou que a decisão do juiz Sérgio Moro foi mais um ato de perseguição política contra o ex-presidente.